vocês? Espero que sim. Vamos para mais um dia de atividades, não é? Vamos praticar, tá? Hoje vamos utilizar o livro de Geografia, está bem? E o livro de atividades de reforço, tá? Então, vê só. Antes da gente iniciar o nosso assunto, tá? De Geografia, eu quero só relembrar o último assunto que estudamos, que foi o quê? A representação espacial, tá? E tivemos como exemplos, vê só, os pontos cardeais, a orientação pela Lua, a orientação pelo Cruzeiro do Sul, a bússola e o GPS. Hoje nós vamos dar continuidade à representação espacial, tá certo? Vamos descobrir, vamos aprender outras maneiras da gente representar o espaço onde vivemos. Então, ó, abra um livro de Geografia na página 31, tá certo? E vamos acompanhar a leitura, tá? Então, ó, na página 31, temos assim, a representação espacial. Desde os primórdios de sua existência, o ser humano busca desenvolver formas de representar os espaços conhecidos, sendo o mapa uma das principais, no qual o espaço real é representado em uma superfície plana. Outras formas de representar o espaço são planta baixa, maquete, globo terrestre, planisfério e fotografia, tá certo? Vamos conhecer agora a planta baixa, tá? Do que é que se trata essa planta baixa? A planta baixa é a representação gráfica detalhada de um espaço. Então, veja, observando essa imagem que temos aí, você pode ver com detalhes a planta de uma casa, tá certo? E ela está bem dividida, não é? Se você observar com mais atenção, então você vai distinguir, né, onde é a sala de jantar, onde é a sala de estar, onde é o quarto, onde é a cozinha, tá? Onde é a suíte, tá certo? E por aí, né, você tem todo o conjunto dessa planta baixa. Aí agora vamos à maquete. O que é a maquete? É um espaço em miniatura construído com objetos e materiais que representam tudo o que existe no espaço real. Por exemplo, papel, barro, plástico, fitas, certo? E é muito comum a gente encontrar as maquetes nos lançamentos, não é? De empresariais, tá certo? De prédios, tá certo? Onde nós vamos ter uma imagem, tá certo? Em miniatura do que será aquele grande espaço, tá bem? Vamos agora ao globo terrestre. Deixa eu pegar ele aqui, tá certo? E vamos ver o que é o globo terrestre. O globo é a melhor forma de representar a Terra porque se aproxima da forma real do planeta. Então, através do globo terrestre, não é? Eu posso representar melhor a Terra, está bem? E agora, vamos ao planisfério. Vocês já ouviram falar no planisfério? Vamos entender, né, o que é? É uma forma de representação da Terra em um plano que leva em consideração as diferenças entre o tamanho dos paralelos, pois, à medida em que estes se aproximam dos polos, ficam cada vez menores, tá certo? E agora vamos à fotografia. É uma imagem que corresponde a um recorte da realidade em um determinado tempo e espaço, tá certo? Legal, não é? A gente vê a fotografia de uma outra maneira, certo? Vamos agora passar para a página 32, tá? E agora vamos estudar projeções cartográficas. O que será isso? Vamos descobrir, né, agora? As projeções cartográficas são técnicas que visam representar o formato geóide da Terra em uma superfície plana. Toda projeção apresenta distorções e deformações. Por isso, é necessário definir que tipo de projeção atende aos objetivos do mapa. Se é destacar as regiões polares, as equatoriais ou as latitudes médias, entre outras coisas.
pois algumas características precisam ser distorcidas para que outras sejam bem mais representadas. As projeções cartográficas podem ser cilíndricas, cônicas ou planas, tá certo? Vamos para a projeção cilíndrica. A cilíndrica projeta os paralelos e os meridianos sobre um cilindro que é posteriormente planificado. Essa projeção é semelhante ao mapa mundi e é a mais utilizada pelo cartógrafo ou engenheiro cartográfico, que é o profissional que trabalha na elaboração de mapas. Está certo? Vamos agora passar para a projeção cônica. A cônica projeta o planeta como se este estivesse dentro de um cone, cuja extremidade será o centro da imagem. Tá certo? Então, observando aí, né, a imagem de uma projeção cônica, você compreende melhor. Aí vamos agora para a projeção plana. A projeção plana é feita em uma superfície plana a partir de um determinado ponto do globo terrestre. Tá certo? Então, veja, de acordo com essa explicação, nós vamos agora exercitar, né? Vamos colocar em prática tudo o que foi lido, tá certo? Vamos pegar agora o livro de reforço e abrir na página 42, tá certo? É o mesmo assunto, está bem? E aí, vamos exercitar, né? O que estudamos agora. Aí o primeiro quesito diz assim: marque com X algumas formas de representar o espaço. Então, veja, eu tenho as alternativas: planta baixa, paralelos, maquete, relevo, hidrografia, globo terrestre, hemisférios e planisfério. Deixa eu colocar aqui o primeiro quesito no quadro, tá certo? Para a gente realizar nossa atividade. Então, veja só, de tudo o que estudamos, tá certo? Foi falado em planta baixa? Foi. Então, já vou marcar. Eu falei em paralelos? Falei. Só que ele não vai representar o espaço. Então, não vou marcar. Maquete? Falei, não foi? Então, ó, vamos marcar a maquete. Relevo? Não. O relevo não. Hidrografia? Também não. Então, ó, na segunda coluna, não vamos marcar hidrografia. Falei em globo terrestre? Falei, não foi? E a próxima? Hemisférios? Também foi falado. Vamos marcar. E falei em planisfério também. Então, ó, marquei planisfério. Vamos agora à segunda questão, que ela diz assim: escreva V verdadeiro e F falso nas afirmativas. A primeira afirmativa diz assim: a planta baixa é a representação gráfica detalhada de um espaço. Não é? Nós vimos na imagem que mostra, não é, a imagem de uma casa. Então, ó, a primeira afirmativa ela está correta. Vamos à segunda. A maquete é uma pintura que representa um espaço. Não, pintura não. A maquete ela representa um espaço, mas ela não é uma pintura, tá certo? Então aqui essa afirmativa está falsa, ela é incorreta, certo? Vamos agora à última afirmativa. O globo é a melhor forma de representar a Terra. Sim, está correta. Então, ó, marcamos V, tá certo? Vamos agora ao terceiro quesito. Desembaralhe as letras e descubra outras formas de representar o espaço. Então, veja, as letras aí, elas estão todas desordenadas, não é? Mas se a gente for observando direitinho, certo? As palavras, nós podemos identificar essa primeira alternativa como planisfério, tá bem? Então, ó, no primeiro espaço, na primeira linha, vamos escrever a palavra planisfério. A segunda alternativa.
Também está com as letras todas embaralhadas. Mas aí, se a gente for juntando, né, as sílabas, tá? Eu vou formar a palavra fotografia. Então, na segunda linha, vamos escrever a palavra fotografia. Aí vem o quarto quesito, ele pergunta assim: o que é uma projeção cartográfica? Vocês lembram? Vamos relembrar então, tá certo? O que é uma projeção cartográfica? Veja só, é uma técnica que ela faz o que, tia Miriam? Essa técnica, ela visa, sabe o que? Representar o formato geóide da Terra. É uma técnica que visa representar o formato geóide da Terra. Deixa eu colocar aqui em cima para ficar melhor para vocês. Em uma superfície plana. Aí o quinto quesito, ligue corretamente. Aí eu tenho na primeira coluna projeção cilíndrica, projeção cônica e projeção plana. Aí agora na segunda coluna, né, eu tenho as definições de cada uma dessas projeções. A primeira definição diz assim: projeta o planeta como se estivesse dentro de um cone. A segunda é feita em uma superfície plana a partir de algum ponto do globo terrestre. E a última definição: projeta os paralelos e os meridianos sobre um cilindro. Então, veja só, aqui eu vou colocar na primeira coluna só o primeiro nome, tá certo? Ou melhor, a definição. Vou colocar cilíndrica, do jeito que está aí no livro, cilíndrica, cônica e, por fim, plana. Aí agora eu vou representar só os retângulos, tá certo? Com as definições. Não vou escrever, tá certo? Então vejam, a projeção cilíndrica. Cilíndrica, eu me lembro de o quê? De um cilindro, tá certo? Então, você vai ligar ó, cilíndrica para a última definição, certo? Aí, projeção cônica. Cônica me faz lembrar de quê? De um cone. Então, vai ser a primeira definição. Projeta o planeta como se estivesse dentro de um cone. E como sobrou plana, não é? A definição dela é o quê? É feita em uma superfície plana a partir de algum ponto do globo terrestre. Então, fiz a ligação, relacionei a primeira coluna de acordo com a segunda. A gente finaliza nossas atividades, tá, do livro de reforço. Mas agora vocês vão praticar mais um pouco, tá certo? Aonde, tia Miriam? No livro de geografia. Deixa eu anotar as páginas para vocês, tá certo? E vou destacar aqui no quadro as páginas. Deixa eu colocar aqui, ó. Praticando. Livro de geografia. Páginas 33 e
voltar novamente, certo? A página 31, reler o assunto com calma, tá certo? E vai responder as questões. O primeiro quesito diz o quê? De acordo com o texto, faça a correspondência. Então aí, veja, temos o número 1, o 2, o 3 e o 4. Você vai ler, tá certo? E você vai depois enumerar, tá certo? De acordo com o que você leu. Está bem? O número 2. Aproveite o espaço abaixo e faça um desenho do seu quarto visto de cima, como se você o estivesse sobrevoando. Vai ser bem legal, né, gente, essa atividade? Agora o número 3. Observe as imagens e escreva as diversas formas de representação dos espaços. Então, de acordo com o que nós estudamos, você observa as imagens, tá certo? E vai escrever, tá certo? Que tipo de representação, né, está sendo oferecida. Aí agora, na página 34, diz assim: numere a coluna de acordo com as imagens. Temos aí, ó, numeral 1, 2 e 3. Cada uma tem uma imagem, tá certo? E aí você vai fazer a associação, tá certo? Então temos aí, ó, é a projeção feita em uma superfície plana a partir de algum ponto do globo terrestre. Você vai observar as imagens. Se tiver com dúvida, é só voltar, tá certo, às páginas e fazer a relação. Aí temos ali a outra alternativa. É a representação da Terra mais utilizada pelos cartógrafos. E a outra alternativa diz assim: é a projeção do planeta como se este estivesse dentro de um cone cuja extremidade será o centro da imagem. Tá certo? Então observa direitinho e faz a relação corretamente. Aí o quinto quesito diz assim: pesquise e escreva o que se pede abaixo. A letra A pergunta: o que é cartografia? Então, de acordo com a definição do livro, tá certo? Você vai responder o que é cartografia. A letra B: qual é o profissional que trabalha na elaboração de mapas? Então, ó, volta mais um pouquinho, não é, o texto, e observa. Esse nome está até em destaque no livro, tá certo? E o sexto quesito diz assim: encontre e circule na cena abaixo o planisfério. Eu tenho duas imagens aí, não é? Você, ao identificar o que é o planisfério, você circula ele, tá certo? E assim a gente encerra as nossas atividades, tá certo, crianças? Espero que vocês estejam se cuidando, se protegendo, ficando em casa, tá bem? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!